Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E o último versículo: pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Amém, queridos? Volta no versículo 17 para mim, Emanuel, por gentileza. Essa palavra no grego, trabalhando, ergazomai. Essa palavra no grego significa ergazomai. Sabe o que significa? Labutando, ministrando. No começo, lá em Gênesis, Deus ele se revela de 3 maneiras para nós: Criador, trabalhador e empreendedor. O céu, ele não será uma casa de repouso. Se você e eu pensarmos que o céu será uma casa de repouso e que lá nós não vamos fazer nada, nós estamos sendo antibíblicos. Nós vamos continuar trabalhando. Até porque o trabalho não significa maldição, ele antecede ao pecado. Amém? Deus, ele trabalha até hoje. Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje. Meus irmãos, sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus está disposto a levantar uma geração de homens trabalhadores. Mas eu não estou dizendo que você e eu não trabalhamos no sentido literal da palavra. Eu estou falando daqueles homens que entendem o real trabalho na obra de Deus, que entendem o propósito do trabalho no reino de Deus, que entendem, que têm a clareza, o discernimento, o entendimento, a compreensão, a revelação do que é trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Amém? O homem que tem o entendimento, não só literal do trabalho, daquilo que tem que se fazer para levar o pão para casa todos os dias, para construir, mas do trabalho com Deus. É uma geração que Deus está disposto a levantar, que tem esse entendimento, homens que entendem o seu real papel na obra de Deus, que entende o seu chamado na obra de Deus, que tem a compreensão clara, o direcionamento do Espírito Santo para aquilo que tem que se fazer na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Dizem que as mulheres são mais sensíveis, né? O projeto Isabel fala muito isso, é um resultado pelo número de mulheres que vêm. Normalmente os homens eles são um pouquinho mais enrijecidos, alguns têm mais dificuldade de chorar, de abrir o seu coração. Mas eu vou falar uma coisa para você: como Deus ama um coração quebrantado, contrito. Não tem problema você chorar na presença de Deus. Até eu entendo que como diz Leonard Ravenhill, um dos momentos que mais Deus se entristece conosco é quando nós oramos. Como assim, pastor? É porque ali nós aconselhamos a Deus. A nossa oração não tem que aconselhar a Deus, a nossa oração tem que alcançar o coração de Deus. A nossa oração tem que revelar quem Deus é. A nossa oração tem que glorificar a Deus. A nossa oração tem que buscar intimidade com Deus. Nós não temos que ir lá aconselhar, falar o que Deus tem que fazer. Ele sabe o que tem que ser feito. O nosso papel como filhos e como homens, como sacerdotes, é ter um coração quebrantado diante da presença poderosa desse Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso papel. Como Deus ama a oração de um sacerdote, como Deus ama a oração de um homem com o seu coração verdadeiro, quebrantado, derretido na presença dEle. Como Deus ama isso, quando o homem ele está ajoelhado, rendido, prostrado, ali totalmente em
entregue na presença de Deus. Não tem uma oração que não é respondida, não tem um clamor que não é ouvido, não tem como esse aroma não subir suave às narinas desse Deus poderoso, quando você está com o seu coração verdadeiro, contrito, quebrantado na presença desse Deus. É o nosso papel orarmos, é o nosso papel nos derramarmos na presença dEle, é o nosso papel estarmos quebrantados diante dEle. Sabe por quê? Porque é aí que nós vamos ser fortes, aí que nós vamos permanecer de pé, é aí que nós vamos continuar a nossa jornada, é aí que nós vamos continuar a nossa caminhada, é aí que nós vamos continuar correspondendo, quando esse nosso coração, quando nós entendermos que diante dEle nós podemos nos render totalmente, numa entrega irrestrita e absoluta diante da presença dEle. Amém, meus irmãos? Que você e eu possamos a cada dia buscarmos ainda mais dessa revelação, porque Ele deseja se revelar a nós todos os dias. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você, antes de chamar o pastor Edson, e eu quero convidar você a colocar e apresentar o seu coração diante do Senhor. O que hoje você entende que precisa apresentar diante dEle. Se existe uma luta incansável, se existe um receio, um medo, uma angústia, apresente isso diante do altar, porque Deus, Ele está com os ouvidos atentos à oração do seu povo. Quando um justo ora, Deus, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração desse justo. Amém, meus irmãos? E nós somos homens aqui tementes a Deus, nós temos uma aliança com Deus, nós temos um compromisso com Ele, nós estamos engajados com Ele, e Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai responder a nossa oração. Querido, quando você que é pai, não é possível que quando o teu filho chega, você não ouça ele, ou você faz de conta que não está ouvindo. Não é possível quando a sua filhinha lá, o seu filhinho, pai, e você, não quero te ouvir, não tem cabimento. É assim Deus para conosco, porque nós somos filhos. Nós temos um Pai de amor, que não vai dar para nós algo que não provém dEle. Amém, meus irmãos? Ele vai compartilhar conosco aquilo que é da natureza dEle, aquilo que é dEle. Amém? Então eu quero convidar você a apresentar o seu coração. Feche os teus olhos, apresente o teu coração, a tua necessidade diante de Deus nesse momento. Coloque diante do altar dEle o que você precisa, o que você está precisando hoje. Qual é a saída, qual é o milagre que você precisa, aonde está a sua necessidade, porque nós temos base bíblica para orar a palavra de Deus. Nós oramos a palavra de Deus, nós declaramos a palavra de Deus. O que você precisa nesta noite? Apresente diante do altar. Pai, nesta noite, nós como seus filhos, ovelhas do seu aprisco, apresentamos a nossa necessidade diante do teu altar hoje. Apresentamos diante de ti um Deus que é amoroso, um Deus que é bondoso, misericordioso, um Deus que tem prazer no avanço dos teus filhos, um Deus que tem o bem para os teus filhos. Pai, cada coração aqui apresentando hoje, Pai, uma necessidade, nós colocamos tudo isso diante do teu altar, e nós levantamos um clamor nesta noite. Nós pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, venha com a resposta, venha com a saída, meu Deus, venha com o teu poder,
o milagre que precisa acontecer, a situação que precisa ser resolvida, nós clamamos ao Senhor nesta noite, porque nós cremos que os teus ouvidos estão atentos e os céus estão abertos à oração da tua igreja nesta noite, e nós estamos aqui falando com o Senhor, que é um Deus vivo, provedor, o Deus que pode todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, se atente, Pai, em nome de Jesus, a cada necessidade. Pai, aquilo que os teus filhos estão precisando, que venha, Senhor, uma resposta, que venha uma saída, que venha um direcionamento, que aconteça um milagre, que as portas se abram, Senhor, que haja restauração, que haja transformação, que haja cura, que haja libertação, que haja prosperidade. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir de encontro com essa necessidade nesta noite, e nós declaramos uma mudança de rota, uma mudança de destino. Senhor, em nome de Jesus, um ajuste do nosso barco nesta noite, para a tua honra, para a tua glória. E Pai, eu já quero te agradecer pelas respostas, eu já quero te agradecer pela provisão, nós já queremos te louvar, porque o Senhor já respondeu, porque nós já temos o teu sim e o teu amém, porque nós já temos a tua provisão, porque assim diz na tua palavra, e nós cremos e recebemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudi-lo forte. Aleluia. Queridos, eu vou falar algo para você, nós temos que orar mais. Não tem porta que a oração não abre. Não tem porta que a oração não abra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais da natureza divina nós nos apropriamos, mais das promessas nós nos apropriamos. A oração muda qualquer resultado, a oração muda qualquer situação. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Pastor Edson, quero que você receba esse homem com uma salva de palmas, forte aí. Gente do céu, é verdade, é verdade. 17 anos, o Edson, ele é um pastor. O Edson tem um testemunho maravilhoso que ele já pôde compartilhar conosco aqui no Ativando Propósitos. Ele tem um testemunho extraordinário, não sei se ele vai compartilhar algo, mas é um homem experimentado na palavra, é um homem que tem uma experiência com Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós somos transformados, nós somos mudados. E o Edson, eu tenho um respeito, um carinho por ele, pelo Elô, pelo Hector, filhinho dele que está ali. Eu tive o privilégio, a honra e a graça, eu falo isso por onde eu estou. A notícia é boa. Que um dia o Edson me ligou pedindo gente, e nós encaminhamos a Elô para fazer uma entrevista lá na empresa onde o Edson era gerente, e eles terminaram se casando. Então, pelo menos um pouquinho fazendo parte dessa história. Edson é da igreja presbiteriana Reviver, pastor Arthur e pastora Valéria, que eu tenho um respeito, uma admiração grande também. Um ministério muito abençoado, ministério de Deus, um povo que ora, um povo aliançado. Então você pode ter certeza que a gente não vai trazer água suja para você beber. As ovelhas aqui não vão tomar água suja não. A gente sabe quem a gente traz. Amém, queridos? E o Edson é um homem que tem uma aliança com Deus e com certeza tem uma palavra poderosa. Prometo que até 1h da manhã a gente sai daqui hoje. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Que Deus te use. Que privilégio ter você aqui. Que uma nova unção seja derramada sobre a sua vida. E que Deus continue te prosperando, te capacitando, te guiando em nome de Jesus, meu irmão. Deus te abençoe. Graça e paz, meu Deus, graça e paz. Tudo bem? Eu já sou da casa, viu, pastor Paulo? Já vim aqui 2 vezes no Ativando, né? Falando sobre negócios, um tema que eu gosto muito.
Bom, meu nome é Edson Nascimento, sou pastor lá da Igreja Presbiteriana Reviver, sou empresário e adoro esse tema, gosto desse tema. Tenho estudado esse tema já há muitos anos por um problema pessoal meu, né, de busca dessa hombridade em Cristo e também pelo momento que nós vivemos, né? Hoje nós temos aí filhos órfãos de pais vivos, né? Meninos que estão crescendo, que estão vivendo com os pais, que não saem das casas dos pais, permanecem lá e não mudam a fase, né? Não mudam a fase de ser cuidado para cuidar. E isso é algo complicado, e eu tenho visto isso na vida da igreja, muito forte. E nós temos trabalhado junto ao Ministério de Homens lá também da igreja. Hoje veio até o meu presbítero aí deu outro presbítero, Camilo também, que cuida do Ministério de Homens, eu auxilio lá. E sempre nesse tema, homens de verdade, como ser um homem de verdade, como ser um homem que busca Deus, como ser um homem transformado pelo Senhor, como ter uma vida, uma família, filhos, negócios abençoados por Deus. Mas faço uma pergunta para vocês, para nós iniciarmos. Quando nós temos um celular que quebra, vamos colocar um iPhone quebrou, onde você leva para consertar? No camelô, que é mais barato, né? Alguns levam na autorizada, não é? E alguns mandam para a fábrica, porque lá ele fica zerado. Que essa noite seja uma noite de nós buscarmos o fabricante. Se nós queremos ter uma vida transformada verdadeiramente, Deus não faz remendo. Deus não faz remendo. Deus te quebra, Deus te mói, mas Deus te faz um vaso novo. Um homem novo, um homem cheio de Deus. E para isso nós vamos andar aqui na Bíblia, buscando o Senhor na palavra de Deus, para entendermos quem são estes homens. O que esses homens tinham de diferença que nós podemos falar? São homens de verdade. Tá bom? Vamos começar então com Êxodo, capítulo 18, verso 21. O irmão quer colocar aí? Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Diz assim: Jetro, sogro de Moisés, está aconselhando Moisés. Ele está falando sobre descentralização, era muita gente, eram milhões de pessoas lá com Moisés, líder daquele povo que saiu do Egito, que estava no deserto e que precisava ser gerido, ser gerenciado, ser carregado. Porque o povo que é escravo, quando ele está pelo caminho da salvação, indo para o caminho da redenção, indo para o caminho da cura, da libertação, ele precisa ser acompanhado. E Moisés era esse cara. Mas era muita gente para Moisés cuidar. E aí Jetro, sogro de Moisés, fala para ele: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim, mais fácil será para ti. Gostaria de orar mais uma vez nessa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E nós queremos, ó Pai, pedir a tua bênção sobre ela nessa noite. Que o Senhor fale com o teu povo, Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo falando através de mim. Que o Senhor realmente toque na mente e nos corações desses homens que estão aqui essa noite. Tira toda a distração, ó Pai, da mente e do coração deles. Tira toda a preocupação e que eles sejam, ó Pai, moldados, transformados, restaurados, renovados por Ti nessa noite, através da Tua palavra, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça em mim, em nome de Jesus. Amém. Aqui, Jetro fala, homens capazes. Sabemos que é uma qualidade o homem ser capaz. Então, homens capacitados, homens de guerra, homens valentes. Ele diz, homens tementes a Deus. Homens tementes a Deus, acredito que todos aqui são tementes a Deus. Todos temem a Deus, e glória a Deus por esses ministérios de homens, mas eu gostaria depois de falar um pouco mais sobre isso. Eu fui num encontro, pastor, levar minha esposa para um encontro de mulheres, ali no Iapar.
Cheguei lá, 350 mulheres. A pastora Valéria foi pregar lá, lançar o livro dela, e eu fui levar minha esposa. Tiago, 350 mulheres dentro de um salão. Tá, cadê os homens? E lá na Reviver não é diferente, é menos que isso, tá? A gente fez uma feijoada dia 30, até falei para você, né? Fizemos uma feijoada, 60 homens. Lotou, não tinha como. Faz o culto de homens uma vez por mês. 10 homens. Vamos entender o porquê disso, né? O porquê que isso acontece. Eu comecei a buscar a Deus. Essa foi uma palavra rema na minha vida, de entender como era um homem de verdade, um homem de Deus. Eu venho de uma família totalmente desestruturada. Meu pai, alcoólatra, nunca me deu um abraço, nunca me deu um beijo, nunca me disse eu te amo. A única vez que meu pai me abraçou foi na morte do meu irmão morreu de overdose, tinha HIV e morreu de overdose. E lá eu liberei um perdão para ele, pedi perdão para ele porque eu também não fui um bom filho. E ali nós nos abraçamos, e ali foi a última vez que eu vi meu pai. Ele estava bêbado, caiu, teve um AVC, bateu a cabeça, teve um AVC e morreu. E eu tive um problema paternal muito grande, de entender o porquê meu pai não gostava de mim. Meu pai era um homem rude, muito inteligente, foi criado num colégio interno, foi da aeronáutica, foi jogador de futebol, jogou no Corinthians, deve ser por isso que está assim até hoje. Jogou no São Paulo, glória a Deus por isso. Mas foi um homem muito duro, muito duro. Meu pai foi da maçonaria, foi expulso da maçonaria, porque tinha muitas amantes. Nunca vi meu pai bater na minha mãe, nunca vi. Mas a agressão psicológica é pior do que a agressão física. E eu cresci desse jeito, sem entender como era ser um homem de verdade. Para mim, eu sabia, entendendo hoje, eu entendi as representações de ser um homem de verdade. A representação de ser um homem de verdade: fumar, beber, falar palavrão, ser grosso, ser grosseiro, usar barba. Homem de verdade. Esse ser homem, para mim, era o que me representava naquele momento. Durante toda a minha infância, até os 25 anos, eu conheci Jesus dentro da cadeia. Eu tive uma experiência com Deus dentro da cadeia. Eu estava preso por tráfico e conheci Jesus ali. E para mim, até aquele momento, ser homem era aquilo. É ser um malandro, é ser criminoso, é ser o bambambam. É ser o cara que xinga, o cara que faz palavrão, que não leva desaforo para casa, né? Quem nunca ouviu isso? Não pode, homem não leva desaforo para casa. E era essa a minha experiência com o homem, como ser homem. E Deus vem para mim e diz assim: além de você ser capaz, ser temente a Deus, você tem que ser homem de verdade. Quem é esse homem? O que faz esse homem? E aí, em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, nós temos aqui Davi quase morrendo. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. O que é ser homem? Eu tenho certeza que aqui ele não estava dizendo sobre gênero. Ele continua dizendo: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Meu Deus, ser homem, aqui para Davi, para falar para Salomão, seja homem, era ser tudo isso que ele falou.
guardar os preceitos do Senhor, guardar os caminhos por onde você anda, guardar os seus estatutos, a lei, a palavra, guardar os mandamentos, guardar os juízos. Tudo isso, nesse momento, era ser homem. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Quem é esse homem de verdade? O que ele faz? Nós precisamos resgatar isso. Porque aqui, geralmente quando a gente vai em culto de homens, a gente tem algumas fórmulas mágicas, né? Como tratar sua esposa, amem sua esposa. Não estou dizendo que está errado, está certo, a palavra diz isso. Amem sua esposa, você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém por isso? Tem que amar, cuidar bem, ensinar o teu filho para um caminho que ele deve andar, para que ele não caia, para que ele tenha uma vida longa. Filho, respeite seu pai, para que prolongue seus dias na terra. E assim Paulo vai falando a respeito deste relacionamento familiar, interfamiliar, em que nós devemos caminhar. Então ser homem está enquadrado nisso, mas não é somente isso. Não é somente isso. Para isso nós precisamos voltar para o Criador. Lembra do celular que nós precisamos mandar para o fabricante? Nós precisamos ir para Gênesis. Gênesis é a síntese de toda a palavra de Deus. É o resumo de toda a palavra. Ali nós temos ali material para que a gente entenda realmente o que Deus quer falar conosco. Lógico que nós temos todos os outros ensinamentos após a nova aliança com os apóstolos, mas Gênesis vai nos trazer algo, e o Tiago deu a chave aqui, né? Que é o que nós precisamos fazer para ser este homem de verdade. Eu recomendo esse livro, eu trouxe para vocês verem, de Richard Phillips, chamado Homens de Verdade. Esse livro é sensacional. Sensacional. Leiam, se vocês puderem ler. Eu trouxe ele, falei, vou levar esse livro para vocês verem, para vocês comprarem, adquirirem esse livro. É muito bom e ele vai falar exatamente o que eu estou trazendo essa noite para vocês sobre a criação, a queda e o que Deus pede para que nós sejamos realmente homens segundo o coração de Deus, para que a gente seja um homem novo, não com uma formulazinha, não faça isso, faça aquilo. Não faça isso, faça aquilo. Você vai fazer isso ou aquilo porque você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje me procurou um irmão de um dependente químico. Eu atendo dependentes químicos quase que diariamente. Eu ministro na clínica que eu me recuperei aqui, a Morada de Deus. Há 25 anos eu ministro lá. Eu tento passar um pouco para eles tudo que eu passei, principalmente quando você sai de uma casa de recuperação, porque eu fui internado 8 vezes. E na última vez é que eu tive esse encontro verdadeiro com Cristo, eu tinha saído da cadeia, eu vim para cá. E eles me perguntam muito assim, como que você faz para se manter em pé? Claro, como eu falei, você tem aquele conhecimento de si mesmo, os gatilhos que você tem que tomar cuidado. Eu sou um adicto em recuperação. E sempre vou ser um adicto em recuperação. Se eu não estiver sempre na presença de Deus, em oração, em busca constante da palavra de Deus, e o Senhor diariamente, constantemente me renovando e sendo Ele maior do que eu estou sujeito à queda. E a queda aqui pode ser o meu problema nas drogas. Talvez o seu problema seja pornografia. Talvez o seu problema seja jogo. Talvez o seu problema seja mentira. Talvez o seu problema aqui seja o dinheiro. Eu não sei qual é o seu problema. O meu era a dependência química ou tantos outros pecados que a gente comete todos os dias, né? Os pequenos delitos. Mas quando nós saímos da casa de recuperação e quando nós vivemos uma vida em Cristo, nós buscamos exatamente isso: ser transformado de tal forma que o Edson não é mais o Edson. Quando você perde a sua identidade, e você perde mesmo, você perde aquela sua identidade, você tem que reaprender a falar, você tem que reaprender a viver em sociedade, porque o dependente químico, assim como o pecado, eu vou trazer essa analogia, o dependente químico com o pecador, ele é o lixo, ele é a escória da sociedade. Ninguém quer. Você quer fazer um projeto social para balé,
Você tem dinheiro. Você quer fazer um projeto social para viúvas? Você tem dinheiro. Você quer fazer um projeto social para idosos? Você tem dinheiro. Você quer fazer um projeto social para dependente químico? Você não tem dinheiro. Ninguém investe. Porque o retorno do dependente químico é constante. Ele não para em pé. E ele só consegue parar em pé se ele for uma nova criatura. Se ele for um novo homem. E assim é o pecado em nossa vida. Porque muitas vezes você deixa de lado aquele pecado que está aparecendo mais. Por exemplo, você é pego em adultério. Pum, ferrou. O cara adulterou, todo mundo sabe, né? Você já fica com a pecha do adúltero, leva uma etiquetada nas costas, esse todo mundo vê. Mas existem aqueles que estão ocultos, que são aqueles pequenos vazios que nós temos dentro da nossa mente, do nosso coração, que ninguém vê. Esse é o de estimação. E não adianta você querer ser um homem de verdade, ser um homem temente a Deus, um homem de oração, como o Tiago falou aqui, se você não permitir que Deus trabalhe nesses vazios, nesses vácuos. Entendem isso, amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Nós precisamos entender que a nossa mente, o nosso coração, precisa ser 100% cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você estar cheio do Espírito Santo, concorda, pastor? Ser cheio do Espírito Santo é quando você não consegue mais dominar as suas próprias atitudes, porque as suas atitudes são as atitudes do Senhor na sua vida. A sua mente não é mais a sua mente, você pensa com a mente de Cristo. Você não consegue mais tratar a sua esposa com indelicadeza, porque essa delicadeza, o Espírito Santo trabalha em você e no seu coração. Você não consegue mais ser aquele chefe arrogante, prepotente, mentiroso, porque o Espírito Santo trabalha em você e você não consegue mais ser daquele jeito. E você fala, pô, o que está acontecendo comigo? É quando o Espírito Santo começa a te encher, e te moldar, e te mudar de uma forma que não tem volta. Não tem volta. Porque o Espírito Santo, ele está na nossa mente, e ele fala ao nosso coração, e testifica de todo pecado, justiça e juízo. E quando você tenta pensar, e muitas vezes você pensa que você é o seu pensamento, mas você não é o seu pensamento, porque se você faz juízo do seu pensamento, logo não é você mais que tem domínio sobre o seu corpo, mas sim o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a te alertar de que há ali uma seta do maligno, fazendo com que você olhe para aquele lado, fazendo com que você olhe aquela pornografia, fazendo com que você olhe aquela mulher pelada, fazendo com que você tenha palavras de baixo calão, e o Espírito Santo começa a testificar no seu coração e fala, cara, você não é mais assim, você não é esse cara, para com isso. E você, opa, sabe igual criança vai pegar alguma coisa na mesa, você dá um tapinha na mão, pum, aí ela fica te olhando e vai, pum, mais um tapinha. Papai é assim. Papai do céu é assim. Como eu falei para vocês, eu tinha uma dificuldade muito grande na paternidade, muito grande, e eu só consegui me libertar e buscar essa transformação em Cristo quando eu entendi que o meu relacionamento com o Pai vai fazer com que eu melhore o meu relacionamento com o próximo. Quando esse Espírito Santo está em mim, quando eu tenho o Espírito Santo, e eu me encho desse Espírito Santo constantemente, através da palavra, através do louvor, através da oração, e eu vou enchendo, e eu começo a ter aqui uma intimidade com o Pai, e esse Pai vai falar para mim, olha, não faz isso, vai por aqui. Não faz isso, vai por aqui. E aí você consegue colocando a sua vida nos trilhos. E aí você consegue ir dominando os seus impulsos, seja ele qual for. Você tem 2 lobos a alimentar aí. O lobo bom e o lobo mau. Já ouviram isso? O lobo bom é o Espírito Santo, que você alimenta e ele vai prevalecer na sua vida. O lobo mau é a sua carne, são seus desejos. É a sua quedinha por aquele pecadinho oculto, aquele vazio que você não deixou Deus trabalhar ainda, que aquela porta está fechada. A porta está fechada e ele bate. Quem está com a chave para abrir? Eis que estou à porta e bato. Quem abre a porta? Somos nós.
Você só vai deixar com que Deus trabalhe no seu coração se você permitir. Você precisa abrir essa porta, senão não há transformação. Mas vamos lá, vamos caminhar um pouco mais aqui. Vamos olhar então que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Eu poderia dar o nome dessa mensagem buscando a nossa identidade em Deus. Gênesis 1, 26, 27 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Quem nós somos em Deus? Algo que eu também tive que trabalhar muito forte isso, muito forte. E aqui eu abro meu coração para vocês, que a gente é uma família de irmãos aqui, homens de verdade, sim ou não? Muitas vezes nós temos que confessar ao outro que nossos pecados são curados. Quando a gente confessa a Deus, são perdoados. Quando você confessa ao outro, ele é curado. A nossa identidade em Cristo faz com que você mantenha um equilíbrio. Um equilíbrio. Porque o ser humano, ele é dos extremos. O ser humano ele é extremista. Claro, não estou generalizando, pode ter alguém que é mais sutil, mas o ser humano, ele gosta do que é bom para o seu próprio ego. Quem aqui é líder? Lidera aqui. O líder, geralmente, esse cara que escorreu na carreira em Y, né, o generalista ou especialista, o cara que escolhe ser líder, geralmente ele é um especialista. E como ele tem um conhecimento razoável dentro de si para ser um líder, para fazer gestão de pessoas, fazer gestão de resultado, não é isso? Tocar uma galera, tocar aí 50 vendedores, 60 vendedores, e isso massageia seu ego, porque todo mundo chega e fala: e aí, chefinho? Te convida para as festas, é assim ou não é? Isso aconteceu comigo. E aí, chefinho, te convida para as festas, para o churrasco. Os povos me chamavam para o happy hour. Eu falava: eu não vou porque o assunto sou eu. Porque sempre o assunto é o chefe, né? Então você nunca vai no happy hour porque o assunto é você vai quebrar a galera, né? E o cara se torna arrogante e prepotente. Mas não porque ele é mau. Porque ele é pecador. Porque isso faz parte da natureza dele. Essa é a sua natureza, essa é a minha natureza. O dependente químico, eu falo dependente químico, ele é manipulador. Ele manipula situações até para ter dinheiro, para ele arrumar dinheiro, para ele enrolar o traficante, para ele enrolar. Ele é manipulador. Mas eu cheguei a uma conclusão que não é só o dependente químico, todos nós somos manipuladores. Você, como você queria uma chupeta da sua mãe quando você era bebê, o que você fazia? Chorava. É ou não? Quando você estava com fome, você fazia o quê? Chorava. Você já manipulava a situação. O ser humano é criado para manipular. E muitas vezes nós queremos manipular Deus. Entendeu? A oração é o quê? Que você falou? É aconselhar a Deus. É nós. Nós queremos isso. Se pudesse, nós queremos. Senhor, eu quero essa Ferrari. Você não sabe dirigir, rapaz, mas tudo bem, eu quero. Sabe aquela coisa de querer aquilo que faz bem para o meu eu? Eu falo dos lobinhos lá dentro. Né? O lobinho mau, a carne está lá falando: eu quero, eu desejo. Mas se você não alimentar o Espírito Santo e fazer: Senhor, eu quero mais do Senhor em mim, e que o meu sonho seja o seu sonho, que a sua vida seja a minha vida, que a minha casa seja a sua, que a sua seja a minha, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Somente assim nós vamos entender que nós somos realmente imagem e semelhança de Deus. Senão nós somos somente manipuladores. Em todas as situações. Em todas as situações nós queremos manipular. Quem nós somos? Quem nós somos diante desse mundo? Quem você é diante desse mundo mau? Que fala que o homem é tóxico. Não é assim que estão dizendo por aí? Que o homem é tóxico. Nós temos que ser... Não podemos ser machistas. Uma coisa é ser macho, outra coisa é ser agressor. Nós estamos falando de agressão.
Nós não estamos falando do cara ser rude, como era meu pai, que eu falei. É diferente. Mas você tem que ser macho. Você tem um posicionamento de macho. Homem, mulher, o fez. Você tem que ter um posicionamento de homem, de cabeça, de chefe do lar. Sim ou não? Você tem que ter esse posicionamento. Agora, não adianta você ter esse posicionamento se você não tem essa hombridade, essa identidade, e você não é esse homem de verdade. Esse homem que Jetro falou que ele precisava. E aquela palavra é interessante, porque aquela palavra, homens de verdade, no hebraico ela é emeth. Olha o significado dessa palavra: firmeza, fidelidade, constância, estabilidade, integridade. Você é um homem estável emocionalmente? Ou você explode? Quem manda aqui sou eu, pá! Meu amigo, se você está falando quem manda aqui sou eu, na sua casa ou em qualquer lugar, você já não está mandando faz muito tempo. Que a partir do momento que as suas atitudes, porque aqui não estou dizendo você ser um agressor, guardem bem isso, tá? Eu estou dizendo você ser um homem segundo o coração de Deus, que as suas atitudes, a sua integridade, a sua constância, a sua fidelidade e a sua firmeza vão falar de você. Você não precisa abrir sua boca. Eu falo para os meninos que eles tomam chá de jatobom. Casa de recuperação é assim, dá 3 meses o cara fala, já estou bom, já quer ir embora. Eles tomam chá de jatobom. O chá de jatobom é o seguinte: estou bem, estou curado, estou pronto para assumir minhas responsabilidades, porque eu sinto tanta falta da minha família. Pôr o dinheiro em casa, trabalhar. Você nunca trabalhou, praga. Você nunca pôs dinheiro em casa. Você maltratou todo mundo, você roubou todo mundo. Você perdeu o amor por si e pelos outros. Eu estou falando porque eu fui assim. Eu fui assim. E aí o cara sai e ele manipula a família falando, não, eu já estou bom. Estou 3 meses aqui, já estou bom. Já estou sarado, estou curado. O cara usou droga há 20 anos e o cara em 3 meses acha que está bom. Nós somos assim. Nós somos exatamente assim. Se nós não tivermos em Cristo Jesus essa firmeza, essa fidelidade, essa constância, que eu falei, o homem instável é o homem sem controle emocional. Não é um homem que tem Deus. Não estou dizendo que não tenha o Espírito Santo, mas é um homem que precisa ser trabalhado em Cristo para que ele mantenha uma constância. Não adianta hoje você estar bem e amanhã você já não está bem. Hoje você está um doce, você leva flores, amanhã você dá um tapa na orelha da mulher. Que é isso? Hoje você está bem, Senhor me perdoa, Senhor não sei o que, papapá. Amanhã você vai na internet e busca pornografia. Que é isso? Esse é o mundo que nós estamos vendo lá fora. Existe um ativismo anti-masculinidade que está agredindo os homens, que está vindo para dentro das igrejas, pastor. Você viu lá o rolo que deu com o pastor André Valadão lá, né? Cara, pode ter se exaltado? Pode, mas o que ele falou está na Bíblia. Ele não mentiu. Ele não mentiu. Então existe um ativismo de que o homem é tóxico. Ou nós, como cristãos, nos posicionamos com firmeza, fidelidade, constância, estabilidade, integridade, vindo do alto de um relacionamento com o Pai, ou nós vamos ficar contando mentira e vamos entrar na estatística dos homens tóxicos. Mas vamos lá. Onde nós estamos? Gênesis 3, de 1 a 7, diz assim: a serpente, sagaz, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Existe um livro muito bom, também recomendo, chamado O Silêncio de Adão. Alguém já leu? O Silêncio do Adão, de Larry Crabb, ele fala o seguinte: pensa na cena, imagina a cena. A mulher está lá, de frente da árvore, a serpente chega e dá o fruto para ela, beleza? Ela come. O que ela faz? Dá para o marido. Ele estava do lado? Ou ela gritou: Adão, larga o futebol, vem aqui que eu tenho uma comidinha para te dar. Na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Adão estava ao seu lado. Quer dizer que Adão ouviu tudo que a serpente falou, e ele ficou em silêncio. O silêncio de Adão. E diz esse livro, lógico, trazendo base bíblica para tudo isso, que o homem é assim. O homem chega cansado do trabalho, ele não quer conversa. Ele não quer conversa. Ele quer silêncio. O homem, muitas vezes, ele se distancia das ações do dia a dia de uma família. E aí eu digo e volto lá nas mulheres, com 300 mulheres, e os homens, como todas as igrejas que eu participo, vejo culto de homens com 10, 20, 30, 40, 50, já é, meu Deus. Porque o homem quer silêncio. O homem não quer conversa. Esse negócio de conversa, esse negócio de Bíblia, de ir para a igreja na segunda-feira. Ah não, esse papo de crente. Não, isso não é machismo. Isso não é coisa de macho. Né? O silêncio de Adão é o nosso silêncio hoje, quando nós deixamos de auxiliar a família na criação do filho. Porque quando o filho vem pedir alguma coisa para você, fala com a sua mãe que resolve isso. Cara, se posiciona. É ela que resolve tudo. Quem tem orientado na sua casa a palavra de Deus? Porque se é coisa de crente, não é coisa de homem. Quem é crente é a esposa, geralmente, né? E o homem terceiriza a criação do filho e o estudo da palavra para a mulher. Quantas vezes você pegou seu filho para ler a palavra com ele, explicar a palavra para ele, orar com ele? É o que eu falei. Na minha infância, meu pai como ele ficou num colégio interno, um colégio de padre, meu pai conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Ele assistia aqueles filmes bíblicos que passavam na TV aberta só perto do Natal ou da Páscoa, e ele contava a história que estava passando no filme assim. Quem conta a historinha para boi dormir, sabe? Conhecedor da palavra, mas nunca orou pela família. E aí, o que a gente faz? A gente expulsa, entre aspas, Deus dessa relação, como estão expulsando Deus das escolas, e leva a Bíblia para doar na cadeia. Leva a Bíblia para ler no centro de recuperação. Mas não fez o trabalho de casa de cuidar da estrutura, da base, do fundamento. O fundamento da nossa vida, se nós queremos ser homens de verdade, homens que realmente tenham uma nova vida em Cristo Jesus, que entendem que são cheios do Espírito Santo e você não governa mais a própria vida, você precisa ter esse fundamento em Cristo. E esse fundamento em Cristo tem que começar de criança. Tem que começar de jovens. Temos que pregar aos jovens, temos que pregar aos nossos filhos enquanto crianças. E é a nossa responsabilidade como pais.
Não terceirize isso para as mães. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus nos diz que é nossa responsabilidade, como homem de verdade, ser o sacerdote da casa. Onde nós estamos? Quais nossos posicionamentos diante de tudo isso? Olhe bem, Gênesis 3, de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Deus não perguntou para Adão o que ele tinha feito. Deus perguntou: onde você está? Deus te pergunta nessa noite, diante de tudo isso, onde você está? Onde você está em Cristo Jesus? Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua identidade? Como está a sua vida em Cristo para ser este homem de verdade que Jétro falou que era uma qualidade, era a qualificação especial, que ele não deveria escolher outro tipo de homem se não fosse um homem de verdade. Onde você está diante disso? Onde você está quando Davi fala para Salomão: seja homem, meu filho? Onde você se enquadra nisso? Onde você se posiciona nisso? Quais são suas convicções, homem? Quais são suas convicções? Quando me dizia minha mãe: que apito você toca? Já ouviram isso? Nossa, vocês são tudo novinho, né, cara? O Larry sim, fala, Larry. Pelo amor de Deus, você é a voz da experiência aqui, ancião. Já ouviu? Lá no ele é gaúcho, a gente zoa muito ele. Lá no gaúcho, como que diz que apito você toca? Que isso, Gabal? Como que é, Gambal? Vocês entendem? Quais são suas convicções? Que apito você toca, cara? Qual que é a sua? Você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Amém? Amém por isso? Amém, nós queremos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá, e aí? O que eu estou fazendo para isso? O que eu estou fazendo para isso? Como eu tenho me posicionado diante da igreja do Senhor, que é aqui, a igreja, a comunidade Logos? Como eu tenho me posicionado como homem que auxilia o pastor Paulo, que auxilia o pastor Tiago, que auxilia aqui os meninos da mesa? Você tem trabalhado, você tem se posicionado a ajudar, a se colocar junto com esses homens, de braço dado, falar: rapaz, vamos junto, vamos trazer o homem aqui para dentro, né? Vamos levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de restauração, essa mensagem de vida. Eu não quero meu filho sendo criado como eu fui. Eu não quero a geração dele sendo criada como eu fui. Eu perdi 25 anos da minha vida. Eu comecei a usar droga com 11. Foram 15 anos apanhando de polícia, sendo cuspido, sendo apedrejado. Eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero isso para a igreja do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor não quer para a igreja dele, que é a noiva dele, a amada dele, que quer ela limpa e adornada. É essa igreja que ele quer. E para isso ele precisa tratar você, ele precisa me tratar. E nós precisamos entender quais são os nossos posicionamentos e qual a minha identidade perante o Pai. Quais os frutos de tudo que aprendemos em Cristo? O texto de Gênesis 3,17, ele reflete o homem querendo se igualar a Deus no conhecimento do bem e do mal. E o modelo de masculinidade que nós temos hoje é um modelo paternal. Deus Pai, nós somos filhos, nós éramos criaturas. Em Cristo Jesus nos tornamos filhos, co-herdeiros da graça. Jesus era o primogênito, se tornou o primogênito, ele era unigênito, se tornou o primogênito na cruz, e nós com ele somos somos filhos. Como você tem tratado esse relacionamento com o Pai?
E aqui eu vou trazer agora eu vou começar a pregar, tá? Brincadeira. Eu vou trazer o que a palavra diz sobre a nossa função como homens de verdade. Duas palavrinhas simples, que está lá em Gênesis 2,15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. Na minha Bíblia ela diz para cultivar e guardar. Repita comigo: cultivar, guardar, cultivar, guardar. Esse é o nosso papel como homem de verdade. São essas duas palavrinhas: cultivar e guardar. O verbo hebraico aqui, em cultivar, ele é avad, que ele quer dizer trabalhar, servir. É usado para designar, na narrativa, para designar o termo cultivar, que significa trabalhar, servir, cultivar, ou um ato de adoração ao Senhor, através do seu trabalho. Como substantivo, ele costuma indicar servo ou adorador. Olha que interessante. O nosso papel na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com a nossa sociedade, com a nossa igreja, é cultivar e guardar. Cultivar é o papel do jardineiro. O que o jardineiro faz? Lança sementes, vê crescendo, poda aquilo que está velho, aquilo que não serve mais, para que a árvore seja frondosa e que ela dê frutos. O nosso papel, se nós queremos ser homens de verdade, que temos essa mudança, essa metanoia, essa transformação da nossa vida entre aquilo que nós éramos e aquilo que nós queremos ser em Cristo Jesus, nós precisamos cultivar e guardar. Se nós queremos ter famílias abençoadas, se nós queremos ter uma esposa amada, se nós queremos ter filhos bem cuidados, se nós queremos ter o nosso trabalho prosperando, se nós queremos ter a nossa igreja crescendo e o reino de Deus se expandindo, nós precisamos cultivar e guardar. E aqui o cultivar, como o Tiago falou muito bem, foi falado antes do pecado, antes da queda. Cultivar e guardar está lá em Gênesis 2,15, antes do pecado. Então, Deus designou o homem para trabalhar antes mesmo da queda. Todo mundo fala assim: não, o trabalho foi depois da queda, que com o suor do seu rosto você vai labutar e vai comer. Não, você foi feito para trabalhar. Você foi feito para trabalhar. Qualquer coisa diferente disso é inversão de valores e pode dar um crash lá na frente. Claro que hoje nós temos mulheres que estão no mercado de trabalho, cara, e minha esposa trabalha, sua esposa trabalha, não conheço vocês aqui, mas as nossas esposas trabalham e nos auxiliam. Mas o papel no lar do cabeça, do provedor, é o homem. É o homem, nada diferente disso. O homem foi feito para cultivar e guardar. Nós não podemos desfrutar das bênçãos de Deus sem devolver a Ele o nosso coração, a nossa vida e o nosso trabalho. Trabalhar na obra do Senhor é um presente. É um presente, cara. Eu sou empresário, mas eu falo assim, eu oro para Deus para que Ele me ajude no meu trabalho, para que eu possa ajudá-lo na obra dele. Claro, quem sou eu diante de tudo isso? Mas eu falo: Senhor, onde o Senhor quer que eu vou ministrar? Quem o Senhor quer que eu vou visitar? E eu tento equilibrar a minha vida entre o meu trabalho e a igreja. Não sou remunerado por opção, porque eu tenho o meu trabalho, mas para que o meu trabalho glorifique a Deus. O grande problema hoje é que nós queremos trabalhar para os nossos próprios desejos. É o que eu falei lá no começo. Nós somos seres egoístas.
Se nós queremos ter uma vida nova em Cristo Jesus, tudo isso que está lá no vaziozinho do seu coração precisa ser trabalhado. Até isso de buscar o seu trabalho para o bem pessoal. Lógico que você tem que ter uma vida confortável e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Desejo, profetizo que o Senhor abençoe seu negócio, abençoe o fruto do seu trabalho, encha os seus celeiros, que realmente se você prospere com o trabalho das tuas mãos. Cara, eu desejo do meu coração, mas você tem que ter um coração doador. Você tem que ter um coração doador. Um homem segundo o coração de Deus, um homem de verdade, ele tem o coração na obra. E aqui eu não estou falando de dízimo, de oferta. Cara, eu acho que isso é muito pequeno para a gente discutir aqui. Acho que a gente já passou desse nível. A gente está falando de doar, se doar. Quanto você tem se doado para a obra de Deus? Que nós possamos entender o que nós somos em Deus, onde nós estamos em Deus, qual é a nossa identidade e como nós estamos nos posicionando diante de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É o desejo do meu coração. Eu poderia passar a noite aqui falando de toda a Bíblia, de tudo que Deus tem ministrado no meu coração, principalmente na área da paternidade, da área da hombridade. Poderíamos falar aqui, um assunto que eu estou gostando de ler, sobre a cultura woke, que veio para destruir os nossos jovens, já é chamado quase uma religião, o wokeísmo. Depois procurem saber sobre isso. Está destruindo os nossos jovens, vai entrar nas nossas igrejas, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos deixar de ser homens de verdade. Em nome de Jesus, não. Mas temos que cuidar, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas os anjos do Senhor estão à nossa volta, nos protegendo de todo o mal, colocando as suas espadas sobre a sua cabeça e te protegendo de todo ataque do maligno. Que o inimigo não tenha poder sobre a sua casa, que o inimigo não tenha poder sobre a sua vida, que o inimigo não tenha poder sobre os seus negócios, e que você seja um homem cheio do Espírito Santo, um homem realmente que, ao abrir da sua boca, vidas sejam transformadas pelo poder que há em vocês, em nome de Jesus. Eu gostaria de finalizar e concluir. Jesus contou a parábola da figueira. Diz o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao vinicultor: há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Para que está ela ocupando inutilmente a terra? E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. A figueira, ela é uma das poucas árvores que ela dá o fruto primeiro e depois a folha. Já repararam isso? Por isso que Jesus usa muito a parábola da figueira, porque ela dá primeiro o fruto e depois ela nasce as folhas dela. Sabia dessa, Tiago? Bem interessante isso. E numa selva é diferente. Quando nós estamos numa selva, você encontra muito mais folhas do que frutos. E a figueira produz fruto antes das folhas. Eu poderia fazer uma representação aqui sobre as folhas sendo nossos dons, os nossos talentos, e os frutos, aquilo que Deus nos permite ter e produzir para alimentar o próximo. Entende a analogia? Numa floresta, você encontra muitas folhas. Quem já assistiu aquele Largados e Pelados? Eu assisti um capítulo, sinceramente. Você gosta, né, Larry? E eles encontram muita dificuldade de achar alimento. Eu peguei uma sinopse. Eles encontram muita dificuldade de achar alimento na floresta. Mas eles não encontram dificuldade de fazer as suas casas. Eles constroem seus abrigos, mas eles não se alimentam. E aqui o que eu quero trazer para você é que muitas vezes nós somos árvores de folhas. Temos dons, temos talentos, e até eu vou falar, árvores com folhas que somos nós podem pecar.
E Deus não tira seu talento, porque aquilo pode ser algo pessoal seu. Você fala bem, você é um cara articulado, e você continua na obra durante algum tempo. Mas se você não der fruto, Deus vai te cortar fora. Ninguém fica muito tempo somente sendo folha. Ninguém permanece sendo homem de verdade somente com folhas. O homem de verdade, ele tem que produzir frutos. O homem de verdade, ele tem que alimentar outros. Senão vira somente persuasão. Homem que não alimenta homem, homem que não alimenta família, homem que não alimenta a esposa, homem que não alimenta a igreja, homem que não alimenta no trabalho, homem que não alimenta o seu próximo, é somente um galho de folhas, não é árvore frutífera. Se você quer ser um homem de verdade, se você quer buscar realmente, eu acredito que todos aqui querem ter essa busca por esse elemento da hombridade em Cristo Jesus, sim ou não? Todos os homens que estão aqui, eu acho que querem, vem aqui, uma segunda-feira, ouvir esse magrelo chato falar aqui, né? Para falar que eu tenho que ser mais homem do que ele. Não é mais homem do que eu, nem mais homem do que o próximo. Eu tenho que ser um homem segundo o coração de Deus, que vai me fazer frutificar em Cristo Jesus, para que eu tenha uma família melhor, para que eu tenha um trabalho melhor, para que eu tenha uma igreja melhor, e para que eu consiga, mesmo na nossa pequenez, fazer com que o Pai se agrade de mim. É esse o desejo do meu coração. Quando eu passei por todas essas dificuldades na minha vida, por tudo que eu passei com meu pai, eu buscava, Senhor, que eu possa ser um pequeno fruto que agrade teu coração, que eu possa terminar a minha carreira agradando ao Senhor, sendo um homem que deixe um legado na minha família e não dinheiro, que eu deixe uma história de mudança, de transformação, de restauração, que Cristo fez através da minha vida, que as pessoas olhem para mim, que olhem para vocês e vejam Cristo em vocês, que vejam um pequeno Cristo. Esse é o desejo do meu coração, que nós possamos realmente ser homens de verdade, aquele homem lá que Jetro fala, sejam capazes, tementes a Deus, mas homens de verdade. Essa é uma qualidade, Emeth, homem de verdade, aquele que é fiel, aquele que é digno, aquele que é íntegro, aquele que tem maturidade em Cristo Jesus para alimentar outros, aquele que é constante. Esse é o desejo do meu coração. Guarde essa palavra no coração de vocês. Se for algo bom que a gente pôde aprender nessa noite, seja, nós precisamos ser homens de verdade, com a qualidade de Emeth, íntegros, tementes a Deus, constantes, verdadeiros, que se aborrecem do mal e que ame o próximo, ajude o próximo e que faz com que a igreja e o corpo de Cristo cresça cada dia mais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Gostaria de orar por vocês. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Primeiro você e Deus. Ore a Deus. Fala, Senhor, eu quero ser esse homem. Eu quero cultivar. Eu quero guardar. Assim como os soldados de Neemias, com uma mão eles seguravam a pá e com a outra a palavra do Senhor. Fechavam as brechas e cuidavam para que o muro se erguesse mais rapidamente, para proteger, para guardar a sua casa, para guardar a sua família, para guardar o seu povo. Nós queremos ser esses homens, Pai, homens que temem ao Senhor, homens que sejam segundo o seu coração, homens transformados pelo poder do nome de Jesus, homens que tenham suas vidas restauradas, homens que abandonem os seus pecados, homens que abandonem, ó Pai, a avareza, que abandonem a pornografia, que abandonem, ó Pai, a maldade, que abandonem a mentira, que abandone, Pai, o seu egoísmo, para que sejam homens segundo o teu coração, homens de verdade, homens fiéis,
homens íntegros, homens verdadeiros, homens constantes, homem que ame sua esposa como Cristo amou a igreja, homens que realmente ensinem seus filhos o caminho que devem andar. Pai, aquele homem que se doa ao próximo, que ajude a obra do Senhor a crescer, que fortaleça os ombros e as mãos daqueles que estão com as mãos levantadas aqui. Pai, que nós possamos ser Arão, que nós possamos ser Moisés, que nós possamos ser como Davi, que nós possamos, mesmo diante de todos os nossos pecados, sejamos homens segundo o teu coração, Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada homem que está aqui. Eu abençoo esses homens em nome de Jesus. Peço a tua bênção sobre as famílias deles, peço suas bênçãos, ó Pai, sobre as mãos deles, sobre as casas deles, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame ricas bênçãos espirituais sobre eles, que eles saiam daqui transformados pelo poder que há no nome de Jesus, e que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, para que não haja mais o homem em si, mas que o Senhor ande por ele, faça por ele, pense por ele, fale por ele, olhe com os teus olhos, ó Pai, ouça com os teus ouvidos, para que sejamos cada dia mais cheios do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado, Pai, pela comunidade Logos, pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelo seu Pai, pelos seus familiares, que em nome de Jesus o Senhor faça Cristo resplandecer nesta casa, Pai, que em nome de Jesus ela cresça, ela resplandeça a tua glória, e que ela se expanda, não para Londrina, não para o Brasil, mas para o mundo, porque é assim que o Senhor faz com aquele que trabalha na sua obra e aquele que prega a tua verdade, Pai. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá nessa noite, de ministrar, ó Pai, a tua palavra, pelo privilégio, Pai, de abrir essa Bíblia e falar de coisas concernentes ao teu reino, Pai. Muito obrigado, fica conosco, leva-nos em segurança para as nossas casas, e dê uma restante de semana abençoado, em nome de Jesus, e quem crê diz... Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. Valeu, galera.